Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. É um tema recorrente aqui no canal, né? Até porque o nosso canal fala justamente sobre isso, sobre a obra do Espírito Santo em nós. Mas, recentemente, uma pessoa me perguntou aqui no canal se é realmente correto falar diretamente com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo. Segundo ela foi ensinada de que o Espírito Santo ele é um intercessor e não faz sentido você falar com um intercessor. Imagino eu que ela está se referindo ao fato de se eu tenho acesso direto ao Pai, não tem por que eu falar com um intermediário. Mas eu queria falar com vocês justamente sobre isso porque não é a primeira vez que me fazem essa pergunta e eu quero explicar para vocês o porquê que eu creio que eu posso falar diretamente com o Espírito Santo. Bom, primeiramente eu preciso que vocês entendam que o Espírito Santo não tem como único papel ser meu intercessor diante de Deus. A obra dele vai muito além disso. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele nos faria lembrar o que Jesus ensinou e nos ensinaria coisas novas. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo é quem conhece a mente de Deus. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo nos foi dado como ajudador. Em algumas versões da Bíblia, chega a dizer que o Espírito Santo ele é um advogado. Na versão King James, não se usa a palavra ajudador, mas sim a palavra advogado. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é quem faz essa obra de convencimento do pecado, quem vai realmente nos transformar por dentro. Agora veja, se a própria Bíblia ela fala do Espírito Santo como sendo uma pessoa que foi enviada por Jesus, né? Jesus diz assim, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Então, a Bíblia fala do Espírito Santo como uma pessoa que se relaciona, que ensina, que fala conosco e mais, ele nos dirige. A Bíblia diz para nós seguirmos a liderança do Espírito Santo. E Jesus também disse que quando nós formos apresentados diante de uma autoridade, nós não deveríamos nos preocupar com o que dizer, porque na mesma hora nos revelaria o Espírito Santo o que nós deveríamos dizer. O Espírito Santo é quem faz esse papel de revelar a pessoa de Cristo no nosso coração, revelar os pensamentos do Pai ao nosso respeito. Se o Espírito Santo ele trabalha atuando tão diretamente a mim, e se ele é uma pessoa que é, na verdade, o Espírito do próprio Deus habitando dentro de mim, por que é que eu não poderia ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo? Se ele é uma pessoa, se ele é o Espírito do próprio Deus, por que eu não posso conversar com ele de pessoa para pessoa? O problema é quando a gente simplifica a obra do Espírito Santo por não conhecermos o Espírito Santo e achamos que a única coisa que o Espírito Santo faz é orar por nós, quando na verdade o Espírito Santo está fazendo toda uma construção no nosso interior da mentalidade de Cristo. O Espírito Santo é quem está nos ensinando a discernir as coisas espirituais. E se ele está fazendo tudo isso, como é que eu não posso conversar com ele? Por que é que Deus me daria uma pessoa para morar dentro de mim e eu não poder conversar com essa pessoa? Uma pessoa que está me ajudando, me consolando, mudando a minha forma de pensar, me ajudando em todas as coisas, me ensinando a orar. Eu preciso conversar com o Espírito Santo sobre tudo isso, sobre todas essas coisas que precisam ser mudadas dentro de mim. A obra do Espírito Santo é justamente me ajudar a pensar como Deus, a enxergar as coisas como Deus. O Espírito Santo é quem abre os meus olhos, ele que me convence de toda a verdade. Então, eu preciso do Espírito Santo para conhecer a verdade de Deus, para me relacionar com Deus. E eu posso conversar com o Espírito Santo diretamente porque ele é uma pessoa e eu posso me ter um relacionamento pessoal com ele, né? De pessoa para pessoa. Olha, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem me ensina a orar ou que me ensina coisas novas, por que eu não poderia conversar com o meu professor? Né, com alguém que está se colocando nesse papel de professor, de pessoa que está ali para ajudar, auxiliar, ele que está me dirigindo para onde eu devo ir. Bom, então eu digo para vocês que eu creio que nós podemos sim nos relacionarmos diretamente com o Espírito Santo naquilo que nós sabemos que é justamente a obra dele. Nós sabemos que o papel do Espírito Santo é promover essa transformação dentro de nós, nos auxiliar em todas as coisas.
Então, eu acredito que eu posso falar com o Espírito Santo justamente sobre esses assuntos, que são os assuntos concernentes à obra dele dentro de nós. Agora, além de tudo isso que a Bíblia diz, eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo ele teve um papel primordial na minha vida. Alguns anos atrás, eu não estava mais conseguindo me relacionar com Deus. Alguns anos atrás, por volta ali do ano de 2015, 2016, eu estava me sentindo muito ferido, muito destruído. Nada na minha vida estava dando certo e as circunstâncias estavam tendo um poder muito grande de me ferir, de me destruir por dentro. Eu já não conseguia acreditar, eu já não conseguia ter fé. Eu percebia que meu coração estava sentindo muito medo de tudo aquilo, toda a responsabilidade que eu tinha dentro de casa como sacerdote do lar, como marido, provedor, e eu não estava conseguindo ser essa pessoa, ser a pessoa que vai dirigir e conduzir a família, que vai sustentar a família, e eu estava sofrendo demais. E durante um ano inteiro eu não conseguia conversar com outra pessoa a não ser o Espírito Santo. Porque quando eu conversava com o Espírito Santo, eu percebia dentro de mim ele curando, ele limpando a minha alma, ele tirando aquilo que estava roubando as minhas forças, de forma que, ao me relacionar com o Espírito Santo, ele foi me fazendo lembrar o que a Bíblia diz, e não apenas lembrar, mas acreditar no que a Bíblia dizia. Foi justamente por conhecer o Espírito Santo, por ter me relacionado diretamente com o Espírito Santo, que eu aprendi a edificação. A edificação que é o poder de Deus de tirar a velha mentalidade, tirar os odres velhos que existiam dentro de mim e trazer um odre novo, ou seja, uma nova forma de pensar, de enxergar, uma mente renovada, um coração curado. Alguns meses atrás, uma pessoa me perguntou justamente isso que eu estou respondendo aqui para vocês, se nós podemos falar diretamente com o Espírito Santo. E quando ele falou isso, eu até chorei no meu quarto, porque eu me compadeci de todas as pessoas que não tiveram essa experiência de se relacionarem com o Espírito Santo e sentirem essa transformação dentro delas. É claro que quando você conversa com o Pai, quando você conversa com Jesus, quando você está se relacionando com Deus, essa cura também acontece. Mas quanto mais você conhece a obra do Espírito Santo e sabe o poder que ele tem de fazer essa mudança, você confia de que as suas dores são meramente passageiras, porque elas estão nas mãos do Espírito Santo para serem curadas, saradas, e ele vai mudar totalmente o seu interior, a sua forma de pensar. Então, conhecer a obra do Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo, são coisas que são primordiais para a vida de um cristão. Elas realmente fazem diferença. Faz diferença você saber que o Espírito Santo está aí para ajudar você a encontrar a vida de Cristo que foi implantada dentro de você. E que talvez nesse momento esteja sendo sucumbida pela sua carne, por inúmeras circunstâncias e situações que você está passando e conflitos internos que você está tendo. O Espírito Santo ele vai ajudar você em tudo isso. É por isso que ele é o Consolador, porque ele não apenas vai te ouvir, mas ele vai te curar por dentro. Amém, queridos? Era isso. Eu espero que de alguma forma esse testemunho contribua para que você se desperte e se relacione com o Espírito Santo e deixe ele transformar vocês. Tá bom? Era isso. Deus abençoe a vida de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!